Direito em Mim, com Edilaine Deon. Sejam muito bem-vindos ao podcast Direito em Mim. No episódio de hoje, nós contamos com a participação do Dr. Lucas Carvalho, que vai trazer aqui uma tese defensiva para a gente. Um instituto muito interessante que ele vai explicar com mais detalhes. Eu sou Edilaine Deon, convido vocês a participar de mais um episódio com a gente. Doutor, boa tarde. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Aliás, bem-vindos ao nosso escritório também. Muito obrigado, é um prazer. O doutor está aqui fazendo parte da nossa equipe, uma pessoa muito querida e um advogado muito dedicado. Então vamos lá, doutor, explica pra gente esse instituto de defesa aí. Então, doutora, eu estava pegando um caso recentemente para analisar, né? E o caso ele já está em fase de sentença, está já na fase recursal ali, né? E eu fui olhar o processo desde o início. Vendo lá no início, lá atrás, eu notei alguma coisa meio estranha, como que se a investigação policial tivesse começado meio que a partir do nada. E eu lembrei de uma tese defensiva que eu vi nos tempos da faculdade, lá atrás, que se chama Fishing Expedition, que seria uma tradução literal, pescaria probatória. Vocês viram que eu deixei para ele falar o nome da tese, né, gente? Não vamos forçar, não. A pescaria probatória, né? Então, em tese seria uma investigação, uma procura por provas que você não sabe ao certo se elas existem, se elas não existem. Como isso se encaixa numa tese de defesa, doutor? Tá, tudo bem. Por exemplo, existe uma quebra de sigilo de dados telefônicos, por exemplo, durante a investigação, os policiais tomam um celular, apreendem um celular e começam a verificar os contatos. Ao invés de eles verificarem apenas os contatos que fazem jus ali à investigação, tem relação com o objeto, eles começam a investigar toda a vida íntima da pessoa ali no celular, todos os contatos, esposa, filhos, parentes e tudo mais, na busca de encontrar alguma coisa que eles não sabem exatamente o que é. Então, isso que seria a tese defensiva do Fishing Expedition, As né? mulheres inventaram essa tese. Certeza. E elas aplicam com muita frequência nos relacionamentos, inclusive na parte investigativa. Mas digamos, vamos lá. E aí eles encontram algo. Pronto. Né? Procuram um pouco a mais, fazem um serviço um pouquinho a mais e eles encontram essas provas incriminam. E abre todo um processo ali criminal contra a pessoa com relação a essa prova. E essa tese de defesa, ela consiste em anular todas essas provas. Então, se durante a investigação foi encontrado outros crimes, foi encontrado ali durante a investigação, por exemplo, na quebra de sigilo dos dados telefônicos, se foi encontrado outro crime, aí a gente não está falando mais de pescaria probatória, a gente está falando de princípio da serendipidade. Que significa basicamente o seguinte, seria aquele crime que é achado, não é o objeto inicial da investigação. Mas tropeçaram nele. Tropeçaram ali. Aí o entendimento é que você precisa classificar... As provas para essa tese seriam as provas referentes a esse mesmo crime que está investigando? Isso, porque... Então, aí que eu ia comentar, né? Porque existe a serendipidade de primeiro grau e de segundo grau. Quem inventou esses nomes, gente? Tinha que ter alguma coisa mais fácil. Mas... Doutrina, né? Extensiva, assim, nesse sentido. A de primeiro grau, ela é admitida e é legal, desde que ela tenha relação com o objeto da investigação, aquilo que está sendo apurado. O de segundo grau é aquele que não é legal, não é admitido, não tem relação com o que está sendo investigado. Aí ele não é admitido, essa prova, né? Então, ela é um pouco diferente do Fishing Expedition, porque não é aquele crime que é aquele... Já existe uma investigação, existe uma procura por aquelas provas, que existe uma probabilidade de a gente se encontrar. Não, o Fishing Expedition você tá usando medidas coercitivas para encontrar provas que você não sabe se medidas existem aleatórias. ou não. Isso. Fazendo paralelo, seria como se fosse uma pescaria. Você vai numa pescaria, você tá lá no rio, você tá lá tentando pescar, você não sabe qual tipo de peixe que você vai encontrar, qual o tamanho, e nem se você vai conseguir pescar. Então é mais ou menos nesse sentido que essa tese ela existe. Poxa, o policial tá procurando, de repente não foi com a cara do sujeito, vai procurar alguma coisa nele, vai revistar, encontra alguma coisa.
Poderia ser aplicada a tese do Fishing Expedition por ausência de justa causa e justamente pelo fato dele não saber se a pessoa está carregando provas ou alguma coisa ilícita ali com ele. Nesse caso, nos estudos que o doutor fez, nessa análise desse instituto, esses julgados, eles anularam todas as provas? Não. Só essas provas? Eles pegaram as provas que não fazem relação com a investigação, e aquelas que elas nasceram a partir de uma convicção que é aleatória. É como se fosse uma diligência especulativa para encontrar uma prova. E quando não se encontra essa prova que ela é encontrada, como não existia uma justa causa para ela é retirada só aquela prova. Em qual momento, aí a gente trazendo aqui para atuação, né? Atuação do advogado nesse processo. Tá vendo que é um instituto extremamente sutil, né? São teses ali que a gente tem que realmente se debruçar, são estudos para analisar e argumentos. É muito complexo, inclusive, né? Extremamente complexo. Mas é uma tese defensiva que pode vir a beneficiar de uma forma muito interessante o acusado, no caso, Sim, né? A gente pode estar falando aqui de desqualificar crimes, de até desconstituir provas que poderiam ser decisivas ali. Sim, com certeza. Né? Podemos atingir uma absolvição, tirando essas provas, vamos dizer assim? Sim. Deixa eu lhe perguntar, em que momento processual a gente estaria falando dessa alegação? Olha, essa é uma tese defensiva que ela cabe a todo momento. Inclusive, achei já em fase recursal essa tese e o acórdão proferindo uma absolvição preliminar em sede de apelação. Então, até em fase recursal, ela pode ser alegada. Nossa, muito interessante. Muito interessante mesmo. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui. O doutor já comentou, claro, que em todas as fases processuais. Mas... Vamos dizer assim, a gente vai desconstituir uma prova lá na fase recursal. Na prática, vamos trazer para a prática, como que funciona a cabeça do judiciário? Ele já teve acesso a essa prova, ele já pensou, raciocinou com aquela prova. Como que seria, vamos dizer assim, para desconstituir algo que está ali? Então, eu acredito que o juiz que ele, assim, em tese, né, o juiz que ele admite uma prova ilegal, ele já tá meio que contaminado por aquela prova, então teria que substituir o juiz. Eu acredito que seja nesse sentido, doutora, mas eu não vi um caso concreto dessa forma. Entendo. Mas assim, vamos dizer que talvez fosse o ideal. Sim. Pra gente, de fato, ter ali um julgamento justo com base no que o próprio Estado conseguiu de provas, né? Sim. Porque cabe ao Estado, no caso, apurar e provar, né? Essas provas. O doutor, pela atuação, vamos ver, isso a gente poderia aplicar no direito civil? A gente está falando aqui de direito criminal, estamos falando de acusado, e eu acho que a tese é muito forte nesse sentido, mas eu acredito que uma tese é sempre uma tese e ela pode ser aplicada em outras circunstâncias, em outros ramos. Direito civil, onde que o doutor conseguiria ali encaixar ela pra gente? Então, ela, se eu não me engano, originalmente ela nasceu no direito civil. Ela nasceu nos Estados Unidos, né? O termo é em inglês. Lá nos Estados Unidos, no processo civil, você tem a fase pré-processual. E nessa fase pré-processual ela é dividida em dois, a pré-trial e discovery, né? E durante essa fase pré-processual é feita uma triagem das provas, é feito um juízo de probabilidade daquele caso, para ver se o juiz vai receber, se tem uma causa provável ali ou não. E vai verificar a probabilidade daquelas provas serem produzidas, né? Então, isso é muito importante porque, primeiro, desafoga o judiciário, não sendo ali o caso de uma demanda judicial, então vai se encaminhar para uma autocomposição. Então é mais ou menos assim que funciona lá nos Estados Unidos, né? Mas com relação ao Fishing Expedition... do jeito que a gente vê nos filmes. Mas com relação ao Fishing Expedition, é o que hoje a gente conhece como a ação de produção antecipada de provas, né? Então você tem uma prova... aplicando aqui no Brasil, né, você tem uma prova que você tem medo de perder ela,
e você requer que ela seja produzida logo antes que ela se perca, Uhum. e depois, posteriormente, você pode usar ela numa ação própria. O que acontece aqui no Brasil é que, às vezes, essas ações elas são muito genéricas e as especificações de provas não são específicas, e mesmo que o advogado ali, a parte, requeira a produção dessas provas, não existe um juízo alto de probabilidade daquelas provas serem produzidas. Então, fazendo uma analogia com o direito criminal, né? Com a pescaria, você não sabe qual é o tamanho do peixe, o que está sendo pescado. Seria, por exemplo, eu pedir aleatoriamente quebras de sigilos bancários sem apontar a Sim, probabilidade daquela pessoa, daquela ter conta estar sendo movimentada. isso, Um exemplo, direito sim, civil seria isso? seria Tá, exatamente a gente isso. tá. É claro que caberia ao juiz indeferir de pronto, né? Com relação. Com base justamente na tese que o doutor tá colocando. Uhum. Digamos que passe, né? O juiz defira. Como que eu anulo essa prova, vamos dizer assim? Caberia uma anulação, mesmo com um aval Caberia, judicial, com base na caberia. mesma tese? Com base na mesma tese. Se a prova produzida ela é ilegal pelo fato dela não ter uma justa causa prévia antes, porque assim, um dos elementos para se verificar se existe o Fishing Expedition ou não, é você conseguir produzir a prova pelos seus próprios termos, sem a ajuda do judiciário. Se existir essa probabilidade, então ok, então não se configura o Fishing Expedition. Se você precisa de uma medida judicial e coercitiva, sem a perspectiva daquela prova realmente ser produzida ou não, então a Fishing Expedition, a prova é ilegal e ela vai ser desentranhada dos autos. Mesmo produzida judicialmente, a Mesmo gente teria ali produzida. uma possibilidade de anulação daquela prova. Sim, E aí, essa produção antecipada, essa prova teria que ser descartada, não poderia ser utilizada. não. Interessante. É. Interessante, depende do lado que a gente tá, né? Sim, exatamente. Interessante pode não ser interessante, pode ser meio traumático, na verdade. Deixa eu lhe perguntar assim. Bom, doutor é um jovem advogado, né? Sim. Faz parte aqui da nossa jovem advocacia, da seccional. Então, fica um pouco redundante eu dizer, diga pro nosso jovem advogado. Mas, deixa eu lhe perguntar. Expectativa de utilização da prova, dessa tese, prova não, perdão, dessa tese. Aqui, judiciário local, como é que a gente faz todo um estudo e vê decisões de tribunais superiores e a gente sabe como é que é na teoria. Expectativa de utilização do Instituto aqui na prática, vamos lá. Olha, eu acredito que o Tribunal de Justiça de Roraima não vá reconhecer muito essa tese nas causas daqui. Eu acredito que seja causas que de maior probabilidade de reconhecimento em sede de STJ e STF. Porque nós temos muitas teses assim no judiciário. Por exemplo, o direito previdenciário, que é um direito que eu atuo, né? Com mais ênfase, assim. Por exemplo, os nossos tribunais superiores, e com muita propriedade, vamos ser assim, a gente fala essas teses, por mais que elas são profundas, na verdade, então são teses que elas vêm de uma análise judicial, de um raciocínio jurídico que envolve um conhecimento muito aprofundado. Aqui a gente está falando, não estou dizendo do que é justo, talvez, ou do que deixa de ser, porque a justiça também vai muito do prisma que você está olhando. Uhum. É justo para quem? Para você? É justiça, né? Sim. Então, mas é justo para o réu? É justo para a vítima? É justo para o Estado? É justo para quem? Mas, por exemplo, no direito previdenciário, nós temos uma tese que os nossos tribunais superiores, eles reconhecem o trabalho do agricultor, tem reconhecimento a partir dos 12 anos. Por quê? Porque se tem um olhar jurídico que, sim, com 12 anos, uma criança na agricultura, talvez hoje um pouco diferente, dependendo da região, mas as pessoas que estão aposentando hoje viveram uma realidade muito diferente. Uhum. E às vezes os juízes, acho que por idade também, sabia? Os juízes, vamos dizer assim, de primeiro grau, os juízes talvez mais jovens, eles não tenham esse olhar de colocar aquela realidade Sim. há 30, 40 anos atrás, né? 30 Uhum. anos atrás. Então, ou muito mais anos atrás, vamos dizer assim. Então, e esse olhar mais aprofundado do direito. Então, quando os nossos tribunais superiores, eles reconhecem que alguém começou a trabalhar na agricultura e o seu período de trabalho começa a contar dos 12 anos, ele está reconhecendo, algo de fato. Aquilo aconteceu. Não poderia ter acontecido. Aconteceu.
Entende? Então, Sim. se aconteceu, e a gente está falando de tempo de serviço relacionado a fato, se eu tenho que provar que eu trabalhei como agricultor durante tanto tempo, e eu trabalhei desde os 12 anos, por que vai anular 10 anos de serviço meu? Por que vai anular tudo isso? Mas isso são teses que, infelizmente, só se a gente conseguir levar para um tribunal superior. Uhum. Entendeu? Então, a realidade das pessoas que estão buscando o judiciário aqui, infelizmente, hoje, por exemplo, você não passa essa tese aqui. Entendi. Não passa. Você pode Entendi. ter o que você tiver, entende? Não passa. O juiz nunca aqui vai reconhecer um trabalho de 12 anos, a menos que mude, amanhã Sim. seja diferente, mas eu tô falando até hoje, né? Aqui. E eu acho que fazendo uma relação com esse instituto, o que o doutor quis colocar foi isso. Mas que é uma discussão extremamente aprofundada Sim, do com direito. certeza. E que nós deveríamos, operadores do direito, aí me coloco na posição de advogado, nós temos que bater nessas teclas, nós temos que buscar essas teses, nós temos que discutir isso e trazer discussões aprofundadas, principalmente essas que já tiveram decisões do Tribunal Superior, nós temos que trazer elas para cá, alegar, argumentar, né? Porque se a gente não argumenta, elas não existem no campo do direito. Sim. Né? Mas eu acho que é um instituto extremamente válido, doutor, para teses, né? Aqui se destina. Assim, acho que depende muito do caso, né? Eu acho que, por exemplo, em casos de quebra de sigilo de dados telefônicos, em que o policial vai investigar todos os contatos, eu não acredito que seja difícil o tribunal daqui reconhecer, mesmo os juízes de primeiro grau. Agora, naquelas causas um pouco mais complicadas, que o processo já está andando já faz tempo, que já teve sentença, por exemplo, eu acredito que seja um pouco mais difícil. Desconstituir tudo Desconstituir aquilo. tudo. Porque, querendo ou não, o juiz é uma pessoa. Sim. E ele já teve contato com tudo aquilo, ele já formou a convicção ali de que aquela pessoa é culpada, vamos dizer assim, ele já tem aquela opinião. E aí, por mais que a gente esteja falando de uma pessoa que tem um olhar, claro, jurídico sobre a situação, mas ele também é um ser humano que tem opiniões. Então, se ele já formou a opinião dele, de repente ele dizer, eu sei que isso é desse jeito, mas eu vou esquecer essa parte aqui, Sim. E agora não, eu te considero inocente, é difícil, né? Como pessoa. Com certeza. É muito complicado, na verdade. Muito complicado. Olhando assim vamos dizer, olhar de sociedade. Para os colegas, claro, operadores do direito, se debrucem sobre o tema muito interessante e usem. Mas assim, olhando como sociedade, o que o doutor entende, assim, como explicar algo assim para a sociedade? Uma tese dessa, ela aplicada, ela traria, vamos dizer, um descrédito jurídico? Porque as pessoas olham todo um processo se formando. Aquelas provas, elas têm acesso àquelas provas. As pessoas são, né? Elas estão acompanhando ali, elas viram aquelas provas, sabem que as provas existem. Como explicar para a sociedade que aquela prova não pode ser utilizada? Então, eu acho que nesse caso, tudo depende do prisma pelo qual é olhado, né? Eu acho que eu prefiro olhar pela seguinte perspectiva. Eu acho que o direito penal, eu acho que ele a gente não deveria interpretar ele como ele sendo aplicado só às pessoas que hoje cometeram crime. Eu acho que existe a possibilidade de, eventualmente, qualquer um de nós passarmos a ser alvos de investigação que podem ser até ilegais. E, nesse sentido, é uma tese importante no futuro. Existem investigações hoje que são manifestamente ilegais, fundadas em viés político. Existem inúmeros casos de que... Porque, assim, o poder, ele é exercido por pessoas, e pessoas são falhas. Com certeza. Então, nesse sentido, eu acho que é um instituto até de proteção à sociedade. É um instituto de proteção ao processo, tanto ao processo penal como à segurança pública nesse sentido. Muito bem colocado, doutor. Inclusive, muito bem colocado mesmo, porque a gente traz sempre para casos concretos ou para visões limitadas, mas quando a gente coloca nesses parâmetros, né, que o doutor colocou, a gente está trazendo aqui para investigações aleatórias, quer dizer, é como se a gente estivesse validando
o poder de pessoas saírem investigando de qualquer forma, né? De qualquer E maneira. de qualquer maneira. E hoje a gente está extremamente vulnerável, porque Uhum. temos, né, todos os nossos dados à disposição. E a gente está extremamente vulnerável a nossa vida a ser revirada, né? Devassada. E quando você olha que se coloca no lugar, vamos assim, Sim. da pessoa, e você tira a figura do investigado e você pode estar lá, de fato, Exatamente. dá pra pensar por outro ângulo, sim. Doutor, muito obrigado pelas Eu que agradeço. explicações, obrigado pela presença. Eu que Sinta-se à agradeço. vontade para retornar. Muito obrigado. Foi de grande valia e contribuição. E ficamos por aqui com mais um episódio do nosso podcast Direito em Mim, hoje trazendo um tema defensivo, um tema pouco conhecido e, na minha opinião, pouco explorado. Agradeço a participação de todos. Não se esqueçam de deixar o seu like, curtir e seguir o nosso canal. Sigam também nossas redes sociais. Até o próximo. Você assistiu ao podcast Direito em Mim, com Edilaine Deon.